A Fazenda São Jerônimo, no Recôncavo Baiano, 1881, era um império de cana-de-açúcar e crueldade meticulosamente organizada. Suas terras se estendiam por léguas, até onde a vista alcançava, engolindo morros, vales e o rio Paraguaçu, que serpenteava como uma veia de prata sob o sol inclemente. A Casa Grande, com suas colunas brancas e sacadas de ferro trabalhado importado de Portugal, dominava a paisagem como um trono elevado sobre um mar de miséria. O coronel Inácio Tavares de Albuquerque tinha 52 anos e a reputação de ser o homem mais rico e mais implacável de toda a província. Possuía 240 escravos, 3 engenhos, uma fortuna em açúcar exportado para a Europa e uma esposa legítima, Dona Eulália, que passava mais tempo rezando na capela privada da fazenda do que nos aposentos do marido. Casamento de conveniência entre famílias poderosas, selado há 30 anos, que gerou 4 filhos já adultos e nenhum afeto verdadeiro. Mas o coronel tinha outros apetites. Apetites que Dona Eulália não satisfazia e que a sociedade imperial fingia não ver, desde que fossem mantidos discretamente nos seus devidos lugares. Foi assim que, numa tarde abafada de março, quando o ar cheirava a cana queimada e suor de trabalho forçado, o coronel viu Firmina pela primeira vez. Ela tinha 19 anos. Pele da cor de jambo maduro, olhos negros que pareciam guardar tempestades silenciosas, corpo que o trabalho havia moldado em curvas de força e resistência. Estava na lavoura de cana, cortando com movimentos precisos que falavam de anos de prática, um pano amarrado na cabeça para conter o cabelo crespo e proteger do sol assassino. O coronel estava fazendo sua ronda mensal, aquela caminhada de inspeção onde fingia se importar com a produção, mas, na verdade, apenas reafirmava seu domínio sobre cada palmo de terra e cada corpo que a trabalhava. Passou por dezenas de escravos curvados sob o peso de suas tarefas. Mas algo em Firmina o fez parar. Talvez fosse a forma como ela o olhou. Não com a submissão esperada, aquele desviar de olhos automático que ele estava acostumado a ver. Mas também não com desafio. Era algo diferente. Uma avaliação. Como se estivesse medindo-o, calculando-o. Essa aí, disse ao feitor que o acompanhava, um mulato brutal chamado Damião. Quem é? Firmina, senhor. Chegou faz uns 3 anos. Comprada em Salvador. Boa trabalhadora. Não dá problemas. Mande ela para Casa Grande, preciso de mais uma mucama. Damião entendeu perfeitamente o que aquilo significava. Todos entendiam. Mucama era o eufemismo que usavam quando o coronel decidia que queria uma escrava para seu uso pessoal. Acontecia a cada 2, 3 anos. A anterior, uma moça chamada Jacinta, havia adoecido e sido mandada de volta para a senzala 6 meses atrás, grávida e quebrada. Sim, senhor. Naquela noite, Firmina foi levada para um quarto nos fundos da Casa Grande. Não era a senzala, aqueles barracões fedorentos onde os escravos dormiam amontoados. Era um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama de verdade, não um jergão no chão. Tinha até uma janela com vista para o rio. Uma escrava mais velha, Josefa, trouxe água quente, sabão de cheiro e um vestido limpo. Vista isso, ele vai te chamar em breve. Firmina não disse nada, apenas olhou a água, o sabão, o vestido. Símbolos de uma prisão diferente, mas ainda uma prisão. Escuta bem, menina. Josefa baixou a voz, olhando para a porta para garantir que ninguém escutava. Você pode sobreviver a isso, ou pode morrer lutando. Eu sugiro que sobreviva. Aprenda o que ele gosta. Faça-o satisfeito. E talvez, só talvez, consiga algumas vantagens. Vantagens? Repetiu Firmina com voz sem emoção. Como não apanhar tanto? Como comer comida da Casa Grande? Como ter roupas melhores? Como não trabalhar na lavoura sob o sol? Como ter algum poder, mesmo que pequeno? Josefa segurou os ombros da moça. Eu sei que não é justo. Eu sei que é abominação. Mas é a única chance que algumas de nós têm de não morrer antes dos 30.
Firmina olhou nos olhos da mulher mais velha. Viu ali décadas de sobrevivência através de concessões, de engolir humilhação, de encontrar pequenas vitórias em derrotas gigantescas. Quantas antes de mim? Perguntou. Aqui? 4 que eu vi. Antes da minha época, não sei. O que aconteceu com elas? Josefa desviou o olhar. 2 morreram de parto. Uma se enforcou. A última, Jacinta, está na senzala. Não fala mais. Apenas olha o vazio. Firmina lavou-se em silêncio. Vestiu o vestido limpo, azul claro, de algodão simples, mas infinitamente melhor que os trapos que usava na lavoura. Olhou-se no pequeno espelho rachado pendurado na parede. Viu o que o coronel veria. Uma mulher jovem e bonita, limpa, domada pela necessidade de sobreviver. Mas por dentro Firmina fez uma promessa silenciosa. Uma promessa que ninguém ouviria, mas que ela guardaria como brasa acesa no peito. Vou sobreviver. Vou aprender seus segredos. Vou conquistar sua confiança. E quando chegar a hora certa, não terminou o pensamento. Mas não precisava. Vingança era uma palavra muito pequena para o que estava começando a germinar em seu coração. Quando o coronel Inácio a chamou naquela primeira noite, Firmina entrou em seus aposentos com passos calculados. O quarto principal era obsceno de luxo. Móveis de jacarandá, cortinas de veludo, uma cama enorme com dossel, espelhos, castiçais de prata. Tudo comprado com sangue e cana. Ele estava sentado numa poltrona bebendo o vinho do porto de uma taça de cristal. Seus olhos percorreram o corpo dela com a mesma expressão que usaria para avaliar gado no mercado. Vem aqui. Firmina aproximou-se. Não trêmula como ele esperava. Não orgulhosa como ele puniria. Mas com uma submissão estudada que escondia algo mais profundo. O coronel levantou-se, circulou ao redor dela. Bonita. Muito bonita. Você sabe por que está aqui? Sim, senhor. E vai me obedecer? Firmina olhou diretamente nos olhos dele. E pela segunda vez naquele dia, o coronel sentiu algo estranho. Aquele olhar não era submissão, mas também não era rebeldia. Era paciência. A paciência de uma caçadora esperando o momento certo. Mas ele não reconheceu isso, porque nunca havia considerado que uma escrava pudesse caçar. Sim, senhor, disse Firmina. Vou obedecer. E começou ali, naquela noite de março de 1881, a mais longa e perigosa performance da vida de Firmina. Uma performance que duraria 6 meses. 6 meses aprendendo os segredos do coronel. 6 meses ganhando privilégios. 6 meses planejando a fuga mais audaciosa que a fazenda São Jerônimo jamais veria. 6 meses até a noite em que libertaria 32 escravos e desapareceria pelo rio. Mas naquela primeira noite, o coronel ainda achava que tinha escolhido Firmina. Ele não sabia que, na verdade, Firmina havia escolhido ele. Os primeiros meses foram um jogo de máscaras tão complexo que Firmina às vezes esquecia onde terminava a performance e começava a pessoa real. Todas as noites, quando o coronel a chamava, ela se transformava naquilo que ele queria ver. Dócil, mas não passiva. Bonita, mas não vaidosa. Inteligente o suficiente para ser interessante, mas não tanto a ponto de ser ameaçadora. E o coronel Inácio, como tantos homens poderosos antes dele, confundiu obediência forçada com devoção genuína. Você é diferente das outras, disse ele uma noite após se satisfazer deitado entre lençóis de linho importado, enquanto Firmina permanecia sentada na beira da cama. Jacinta chorava. A que veio antes dela, Benedita, tremia como folha. Mas você tem algo. Não sei se é força ou resignação, mas gosto. Firmina sabia exatamente o que responder. Havia aprendido rápido. O senhor é bom para mim. Me dá comida, roupa, um quarto. Por que choraria? Era mentira. Pura e perfeita mentira. Mas era a mentira que ele queria ouvir. A mentira que alimentava seu ego, que permitia que ele dormisse à noite sem considerar-se monstro. Afinal, ele não estava estuprando, estava cuidando. Ele não estava usando sua propriedade,
estava elevando uma escrava a uma posição privilegiada. Os privilégios vieram, como Josefa havia previsto. Firmina começou a comer restos da mesa do coronel. Comida de verdade, não o angu ralo e farinha com que a senzala sobrevivia. Ganhou 3 vestidos novos, não de seda como Dona Eulália usava, mas de algodão de qualidade, tingidos em cores que não eram o marrom genérico dos escravos. Suas mãos, antes calejadas de cortar cana, começaram a amaciar. E mais importante, começou a ter acesso. Acesso à casa grande durante o dia, não apenas à noite. Acesso aos corredores, às salas, aos cantos onde conversas importantes aconteciam. O coronel estava tão satisfeito com sua nova aquisição que começou a usá-la como mucama pessoal também. Ela servia seu café da manhã, arrumava seus papéis, estava presente quando recebia visitas de outros fazendeiros. Ela não conta, diziam os homens brancos falando de negócios na frente dela. É como um móvel, não vai repetir nada. Firmina ouvia tudo. Ouvia sobre dívidas de jogo que o coronel tinha com um comerciante português em Salvador. Ouvia sobre a safra ruim de cana no engenho do norte que estava afetando os lucros. Ouvia sobre as tensões crescentes, rumores de abolição que vinham da corte, medo de revoltas, notícias de escravos fugindo em massa para quilombos que cresciam nas matas. E, principalmente, ouvia sobre a chave. O coronel guardava seus documentos mais importantes numa arca de ferro no escritório. Escrituras de propriedade, contratos, dinheiro e, mais importante, os papéis de compra de cada escravo da fazenda. A prova legal de que aquelas 240 pessoas eram propriedade dele. A chave ficava sempre com ele, presa numa corrente de ouro que usava ao pescoço, escondida sob a camisa de linho. Exceto quando dormia. À noite, depois de usar Firmina e cair em sono profundo embebido de vinho do Porto e rum jamaicano, o coronel tirava a corrente e a colocava no criado mudo ao lado da cama. E ali estava a chave. Toda a noite, a menos de 1 metro de distância. Firmina a olhava na escuridão, tentada, mas sabia que não podia simplesmente pegá-la. Um roubo descoberto seria punido com açoitamento público até a morte. E mesmo que conseguisse abrir a arca, e mesmo que pegasse os documentos, o que faria então? Queimá-los não libertaria ninguém. Sem um plano de fuga seria apenas vandalismo suicida. Não. Precisava de mais. Precisava de tempo, de informação, de aliados. E foi então que conheceu Tomás. Tomás era o cocheiro pessoal do coronel. Um homem de 40 e poucos anos, alto e forte, com cicatrizes de açoite antigas marcando suas costas, em padrões que contavam histórias de rebeliões passadas. Ele havia sido comprado há 20 anos de uma fazenda em Pernambuco, trazido porque o coronel precisava de alguém que soubesse lidar com cavalos e manter a boca fechada. Firmina o notou pela primeira vez numa manhã, quando o coronel saiu para ir à cidade de Cachoeira resolver negócios. Tomás estava preparando a carruagem, verificando as rédeas, acalmando os cavalos. Havia algo na forma como ele trabalhava. Precisa, eficiente, mas com uma tensão subjacente, como uma corda de arco sempre esticada, pronta para disparar. Seus olhos se encontraram por um segundo, e naquele segundo, Firmina viu reconhecimento. Ele sabia o que ela era, o que fazia, e ela viu em seus olhos não julgamento, mas algo parecido com pena? Não. Era mais do que isso. Era compreensão, solidariedade silenciosa de quem também havia aprendido a sobreviver através de concessões impossíveis. 2 semanas depois, encontraram-se, acidentalmente, perto dos estábulos ao entardecer. Firmina havia sido mandada buscar ovos do galinheiro, tarefa de mucama, e Tomás estava alimentando os cavalos. "Você é a nova do coronel", disse ele sem olhar diretamente para ela, mantendo as aparências de que era apenas conversa casual entre escravos. "Sou. Quanto tempo acha que vai durar?" A pergunta era direta, quase cruel, mas Firmina entendeu que não era crueldade. Era teste. "O quanto eu precisar durar", respondeu.
Tomás finalmente olhou para ela, reavaliando. Interessante. A maioria só quer sobreviver. Você parece querer algo mais. E você? O que quer? Ele riu baixo, sem humor. Eu? Quero que este inferno acabe. Mas aos 46 anos, já aceitei que provavelmente vou morrer aqui. Minha esperança é que meus filhos não morram do mesmo jeito. Você tem filhos? 3 na senzala. 2 meninos e uma menina. O coronel não separa famílias, dou-lhe isso. É um dos poucos bondades dele. O sarcasmo era ácido. Mas quando eles crescerem o suficiente, vão para a lavoura. E a lavoura mata. Sempre mata. Firmina pensou cuidadosamente antes de falar as próximas palavras. Eram perigosas. Eram traição se ouvidas pela pessoa errada. Eram sentença de morte. Mas algo naquele homem, na resignação furiosa em seus olhos, na forma como falava dos filhos, disse a ela que podia confiar. E se houvesse uma forma de eles não irem para a lavoura? Tomás parou de alimentar os cavalos. Virou-se lentamente para ela. Do que você está falando? Estou falando de que o coronel confia em mim. Me deixa circular pela Casa Grande. Vejo coisas, ouço coisas. Sei onde ele guarda documentos. Sei quando ele viaja. Sei... Pausou. Sei que há um quilombo no litoral. Há 3 dias de viagem rio abaixo. Chama-se Boa Esperança. Você sabia? O rosto de Tomás não revelou nada, mas seus olhos se estreitaram. Como você sabe disso? Ouvi o coronel falando com outro fazendeiro. Estão preocupados. O quilombo está crescendo. Já tem mais de 200 pessoas. E aceitam fugitivos. Tem contato com abolicionistas em Salvador que ajudam com papéis falsos. Por que está me contando isso? Firmina deu um passo mais perto, baixando a voz até ser quase inaudível. Porque não posso fazer isso sozinha. Porque se vou fugir, não vou fugir só. Vou levar quantos puder. E preciso de alguém que conheça o rio. Alguém que saiba navegar. Alguém que tenha tanto a perder quanto eu se isso der errado. Tomás ficou em silêncio por um longo momento. O som da tarde ao redor deles continuava. Galinhas ciscando, o vento nas palmeiras, o grito distante de um feitor na lavoura. Você está falando de fuga em massa, disse finalmente. Se formos pegos, não vamos apenas morrer. Vamos ser torturados como exemplo, pendurados em praça pública, nossos corpos deixados para apodrecer para que outros vejam o que acontece com rebeldes. Eu sei. E mesmo assim está disposta? Eu não tenho filhos, disse Firmina. Não tenho família aqui. Não tenho nada a perder exceto essa vida de merda que já não vale muito. Mas você tem filhos. Você tem razão para sobreviver. Razão para lutar. E você acha que eu vou arriscar meus filhos numa fuga impossível? Eu acho, disse Firmina com convicção absoluta, que você vai arriscar porque manter seus filhos aqui é condená-los à morte lenta de qualquer jeito. Pelo menos fugindo há uma chance. Pequena, mas real. Tomás olhou para ela por um longo tempo, medindo, avaliando, procurando traição, loucura, ingenuidade suicida. Mas o que viu foi algo diferente. Viu determinação. Viu inteligência. Viu alguém que não estava apenas sonhando, mas planejando. Quanto tempo? Perguntou finalmente. 6 meses. Talvez menos se a oportunidade aparecer antes. Preciso garantir acesso total à confiança dele. Preciso saber a rotina dos feitores. Preciso mapear o melhor momento. E o rio? Você sabe navegar? Não, você sabe? Sim. Meu pai era pescador antes de ser escravizado. Me ensinou. Tomás suspirou pesadamente. Isso é loucura. Pura loucura. Eu sei. Vamos provavelmente morrer. Provavelmente. E mesmo assim vai fazer? Firmina sorriu. Foi a primeira vez que sorriu genuinamente desde que chegara à fazenda São Jerônimo 3 anos atrás. Vou. Com você ou sem você, mas prefiro com você. Tomás balançou a cabeça, mas estava sorrindo também. Um sorriso amargo, mas real. Minha mulher sempre disse que eu tinha um dom para escolher as piores causas possíveis.
Está bem, conte comigo. Mas tem que ser bem feito, bem planejado. Nada de improviso. Concordo completamente. E tem mais uma condição. Qual? Quando fugirmos, disse Tomás, sua voz tornando-se dura como ferro. Eu quero levar pelo menos 30 pessoas, não apenas minha família, mas outros. Gente da senzala que merece uma chance. Firmina havia pensado em levar 10, talvez 15. 30 era arriscado. Era barulho. Era complexidade. Mas olhou para Tomás e entendeu. Para ele, não era apenas sobre sobreviver. Era sobre salvar. 30, concordou. Escolha bem. Gente forte. Gente que não vai gritar ou desistir no meio do caminho. Posso fazer isso. Estenderam as mãos e apertaram. Um pacto selado em segredo, perto dos cavalos que testemunhavam mudos. Um pacto que mudaria 32 vidas para sempre. E que deixaria a fazenda São Jerônimo sangrando na noite em que Firmina roubasse não apenas a liberdade, mas a própria dignidade do coronel Inácio Tavares de Albuquerque. Os meses seguintes foram de preparação meticulosa disfarçada de rotina. Firmina continuava sua performance noturna com o coronel. Mas agora cada gesto, cada palavra, tinha duplo propósito. Ela não estava apenas sobrevivendo. Estava minerando informações como quem cava túneis invisíveis sob uma fortaleza. O coronel, cada vez mais satisfeito com sua dócil amante, começou a baixar guardas que nem sabia que tinha. Falava de negócios na frente dela. Deixava documentos sobre a mesa enquanto ela arrumava o quarto. Comentava casualmente sobre as rondas dos feitores, sobre os dias de folga, sobre quando viajaria para Salvador. E Firmina absorvia tudo como esponja. Descobriu que o feitor Damião bebia cachaça todas as noites, até cair em sono pesado por volta das 10 horas. Descobriu que as rondas noturnas na senzala aconteciam apenas 2 vezes, às 8 e à meia-noite. Descobriu que o engenho do norte, a 3 léguas de distância, estava parado para reparos, e todos os feitores daquela área haviam sido temporariamente realocados para a lavoura principal, deixando o caminho norte desguarnecido. E mais importante, descobriu sobre o barco. O coronel tinha uma pequena embarcação atracada num ancoradouro particular rio abaixo, a cerca de 1 hora de caminhada da Casa Grande. Era usado para transportar açúcar para o porto de Cachoeira quando a estrada estava intransitável na época das chuvas. Um barco grande o suficiente para carregar toneladas de cana, e portanto grande o suficiente para carregar 32 pessoas. Tomás, sussurrou ela uma noite quando se encontraram atrás da casa de farinha, longe de olhos curiosos. Você sabe onde fica o ancoradouro particular? Sei. Já levei o coronel lá algumas vezes na carruagem. Fica rio abaixo, caminho escondido pela mata. Por quê? Tem um barco lá, grande, usado para transporte de carga. Os olhos de Tomás brilharam com compreensão. Você quer roubar o barco do coronel para fugir. Não apenas roubar. Usar o próprio instrumento de lucro dele para libertá-lo de sua mercadoria mais valiosa. Tem uma poesia nisso, não acha? Tomás riu baixo. Você é diabólica. Gosto disso. Mas você sabe navegar rio abaixo à noite? Você sabe? Sei o básico. O rio é traiçoeiro, mas se formos na maré certa, com a corrente a favor, é possível. 3 dias até o litoral. Talvez 2 se tivermos sorte e não pararmos. E o quilombo? Você sabe exatamente onde fica? Tomás ficou sério. Tenho uma ideia geral. Fica perto de uma vila chamada São Francisco do Conde, na Foz do Rio. Mas a localização exata teria que perguntar. E perguntar essas coisas é perigoso. Foi quando a 3ª peça do quebra-cabeça apareceu. Seu nome era Benedita. Não a antiga amante do coronel que havia morrido anos atrás, mas uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava na casa de farinha. Ela era respeitada na senzala, uma espécie de matriarca não oficial que resolvia disputas, cuidava de doentes com ervas que ninguém sabia de onde vinham, e ocasionalmente desaparecia por dias inteiros,
sem que ninguém soubesse para onde. Firmina havia notado isso. As ausências inexplicadas. E a forma como Benedita voltava com coisas, tecidos, facas, às vezes até comida melhor que as rações normais. Coisas que não podiam vir da fazenda. Uma tarde, Firmina arriscou. Aproximou-se de Benedita quando a mulher estava sozinha, pilando milho para a farinha. Você conhece o quilombo, não conhece? Benedita não parou de trabalhar, mas seus movimentos ficaram mais lentos. Calculados. Não sei do que está falando. Você desaparece. Volta com coisas. E eu vi você ontem conversando com aquele homem livre que vende fumo. Ele te passou algo. Pequeno. Embrulhado em pano. Você está vendo coisas. Estou vendo alguém que tem contato com o mundo fora daqui. Com pessoas que ajudam escravos. E eu preciso dessa ajuda. Benedita finalmente parou. Virou-se estudando Firmina com olhos que haviam visto décadas de sofrimento. Você é a puta do coronel. Por que deveria confiar em você? A palavra cortou, mas Firmina não desviou o olhar. Porque ser a puta do coronel me dá acesso a coisas que você nunca teria. Informações, documentos, a confiança dele. E eu planejo usar tudo isso para fugir e levar quantos puder comigo. Fuga em massa não funciona. Já tentaram antes. Sempre pegam, sempre matam. Tentaram fazendo barulho, fugindo a pé, sem plano. Eu tenho um plano. Tenho um barco. Tenho um navegador. Só preciso da localização exata do quilombo. Porque se formos rio abaixo sem saber para onde, vamos nos perder. Vamos ser capturados. Vamos morrer. Benedita ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, lentamente, sentou-se num toco de madeira. Por que você quer fazer isso? Você está bem alimentada, bem vestida. Poderia viver anos assim. Vivendo de que jeito? De joelhos? Com um homem que me usa como se fosse menos que gente? Não. Prefiro morrer tentando ser livre do que viver mais um ano assim. E os outros? Por que se importa com eles? Firmina pensou. Era uma pergunta justa. Ela não conhecia metade das pessoas na senzala. Não tinha vínculos profundos. Poderia, teoricamente, fugir sozinha ou apenas com Tomás. Mas havia algo. Algo que havia germinado naqueles meses observando o coronel. Observando como ele tratava seres humanos como peças de xadrez. Como números em livros contábeis. Como ferramentas descartáveis. Porque ele acha que somos coisas, disse finalmente. E se eu fugir sozinha, continuo sendo uma coisa que fugiu. Mas se eu levar 32 pessoas, se eu esvaziar uma senzala inteira numa noite, então sou uma revolução, pequena mas real. E quero que ele saiba, quando acordar e ver que sumimos, que não fomos roubados, que não fomos perdidos, que escolhemos sair, que recusamos ser dele. Benedita olhou para ela com algo parecido a respeito. Você tem fogo. Bom, vai precisar. Levantou-se, olhou ao redor para garantir que estavam sozinhas. O quilombo fica em São Francisco do Conde. Mas não é fácil de achar. Fica escondido num mangue atrás de uma península. Você precisa procurar 3 palmeiras mortas formando um triângulo. Ali é a entrada. Tem guardas. Você grita, zumbi vive. É a senha. Eles vão perguntar de onde você vem. Você diz, Benedita da Farinha me mandou. Aí eles vão saber. Firmina memorizou cada palavra. 3 palmeiras, triângulo, zumbi vive, Benedita da Farinha. E tem mais uma coisa. Benedita tirou de dentro de sua blusa um pequeno amuleto, um pedaço de madeira talhado com símbolos que Firmina não reconhecia. Isso é um patuá, proteção. Você vai precisar. O rio é cheio de espíritos, e a fuga vai chamar a atenção de coisas piores que feitores. Eu não acredito em... Não precisa acreditar. Mas leva, por precaução. Colocou o amuleto na mão de Firmina, fechando seus dedos sobre ele. E quando fugir, me leva. Tenho 52 anos. Estou velha. Mas ainda posso remar. Ainda posso lutar.
E quero morrer livre, nem que seja por um dia. Firmina sentiu um nó na garganta. Você será a primeira que vou buscar. Não, eu serei a última. Porque se algo der errado no começo, eu sei demais. Me leva por último, quando já não houver como voltar atrás. Era lógica brutal, mas certa. Quantas pessoas você já recrutou? Perguntou Benedita. Tomás e sua família. Mais uns 15 que ele confia. Com você, 18. Precisa de mais. Precisa de gente forte para remar. Precisa de gente que saiba caçar, pescar, sobreviver no mato se algo der errado. Precisa de mulheres que conheçam ervas para curar ferimentos. Precisa de pelo menos 2 que saibam lutar. Você conhece essas pessoas? Conheço. E vou falar com elas. Discretamente. Uma por uma. Até completar 30. Não mais que isso. Mais que 30 fica difícil de controlar. De manter em segredo. 32. Corrigiu Firmina. Com Tomás, você e eu. Benedita sorriu pela primeira vez. Era um sorriso cansado, mas real. 32 então, um número bom. Número de resistência. Nas semanas seguintes, a conspiração cresceu como raiz invisível. Benedita falava com pessoas cuidadosamente selecionadas. Tomás verificava o barco discretamente, garantindo que estava em condições de navegar, memorizando onde ficavam os remos, as cordas, a vela pequena que podiam usar se o vento fosse favorável. E Firmina continuava sua dança com o coronel. Mas agora, quando ele a tocava, ela não estava mais ali. Sua mente estava no rio. Estava na noite que viria. Estava nas 32 pessoas que dependiam dela para não desistir, para continuar a performance até o momento certo. Você está diferente, disse o coronel uma noite depois de se satisfazer. Mais distante. Firmina forçou-se a sorrir, a se aproximar, a colocar a mão em seu peito suado. Estou apenas cansada, senhor. Desculpe. Está doente? Não, apenas pensando. Pensando no quê? No quanto vou desfrutar de ver seu rosto quando descobrir que fui eu, ela pensou, mas disse, em como tenho sorte de ter um senhor tão bom. Ele sorriu, satisfeito. Puxou-a para mais perto. Você me agrada, Firmina, muito mais que as outras. Talvez quando você me der um filho eu te alforrie. Já pensei nisso. Alforria, a palavra que todo escravo sonhava ouvir. Mas Firmina sabia que era mentira. Ou, na melhor das hipóteses, uma promessa vazia que nunca se cumpriria. O coronel não libertava escravos, especialmente não uma que carregasse um filho seu. Isso seria admitir publicamente o que fazia em segredo. O senhor é generoso demais, murmurou. Sim, sou. Ele bocejou, o vinho e o sexo finalmente pesando. Mas você merece. Você me serve bem. 5 minutos depois, estava roncando. Firmina esperou. Contou até 100. Depois, até 200. Quando tinha certeza que ele estava profundamente adormecido, sentou-se na cama. Olhou para o criado mudo, para a corrente de ouro, para a chave que brilhava à luz fraca da vela. Não era ainda a hora de pegá-la, mas estava perto. Muito perto. 2 semanas. Benedita havia dito. 2 semanas até a lua nova, a noite mais escura do mês, a noite perfeita para 32 pessoas desaparecerem como fumaça. Firmina tocou o patuá que agora usava escondido sob o vestido. Sentiu sua superfície lisa e os símbolos entalhados. Zumbi vive, sussurrou tão baixo que nem ela mesma escutou direito. Mas as palavras ficaram no ar. Uma promessa, uma profecia. Uma sentença. A lua nova chegou com uma escuridão tão completa que parecia que o próprio céu tinha fechado os olhos. Nenhuma estrela conseguia furar as nuvens pesadas que se acumulavam sobre o recôncavo baiano naquela noite de setembro de 1881. O ar estava denso, carregado, como se a própria natureza soubesse que algo irreversível estava prestes a acontecer.
Firmina havia planejado cada detalhe dos últimos 14 dias com precisão cirúrgica. Sabia que o coronel estaria particularmente embriagado naquela noite. Era aniversário de seu filho mais velho e ele havia bebido 3 garrafas de vinho francês durante o jantar comemorativo. Sabia que Damião, o feitor, já estaria desmaiado em sua cabana com a garrafa de cachaça vazia ao lado. Sabia que a ronda da meia-noite seria feita por apenas 2 capatazes e que eles começavam pelo Engenho Sul, dando preciosos 20 minutos antes de chegarem à senzala. 20 minutos. Era tudo o que tinham. Às 11h30 da noite, o coronel Inácio caiu na cama como um saco de pedras. Nem chegou a tocar Firmina. Estava bêbado demais. Roncou 3 minutos depois de deitar, a boca aberta, uma linha de saliva escorrendo pelo canto dos lábios. Firmina esperou. Não podia errar o tempo. Muito cedo e ele poderia acordar. Muito tarde e perderiam a janela entre as rondas. Às 11h40 moveu-se. Lenta. Silenciosa. Cada movimento calculado para não fazer ranger a cama, não deslocar ar demais, não criar nenhum som que pudesse penetrar a consciência embriagada do coronel. Estendeu a mão para o criado mudo. Seus dedos tocaram a corrente de ouro, fria, pesada, o metal do privilégio e da opressão. Pegou a chave. O coronel grunhiu, virou-se na cama. Firmina congelou, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele ouviria. Mas não. Apenas um movimento inconsciente. O ronco continuou. Esperou mais 1 minuto. Depois levantou-se da cama com a graciosidade de uma sombra. Vestiu o vestido rapidamente. Não um dos vestidos de mucama, mas um mais simples que havia escondido. Roupas que não chamariam atenção se alguém a visse. Pegou um xale escuro e guardou a chave dentro do corpete onde o metal frio pressionava contra seu coração acelerado. Saiu do quarto. O corredor da casa grande estava mergulhado em escuridão. Apenas uma vela solitária ardia na mesa do hall de entrada, deixada acesa para Dona Eulália, que às vezes acordava de madrugada para rezar na capela. Firmina desceu as escadas. Cada degrau era uma eternidade. Cada rangido da madeira velha soava como um grito de alerta em seus ouvidos. Mas ninguém acordou. Chegou ao escritório. A porta estava trancada, mas ela tinha observado o coronel abri-la centenas de vezes. A chave ficava no bolso de seu colete, mas Firmina sabia que havia uma cópia pendurada num prego atrás de um quadro de São Jorge matando o dragão. Ironia involuntária, mas apropriada. Pegou a chave, abriu a porta, entrou. A arca de ferro estava no canto, embaixo da janela. Enorme, negra, com fechadura complexa que parecia um desafio. Mas Firmina tinha a chave certa. A chave roubada da corrente de ouro. Inseriu-a. Virou. O clique da fechadura abrindo foi o som mais bonito que ela já havia ouvido em toda a sua vida. Abriu a tampa pesada. Dentro, pilhas de documentos, sacos de moedas, um revólver antigo, joias que provavelmente haviam pertencido à mãe do coronel. E ali, numa pasta de couro marrom, os papéis de compra. 240 documentos. 240 certificados de propriedade humana, cada um com um nome, uma idade, um preço pago. Firmina procurou rapidamente. Encontrou os que precisava. Os documentos das 32 pessoas que fugiriam naquela noite, incluindo o dela próprio. Firmina, 19 anos, comprada em Salvador por 800 mil réis. Guardou todos os documentos dentro do xale. Depois, numa decisão de último segundo, pegou também o revólver e 2 handfuls de moedas de ouro. Não era roubo se você já foi roubado primeiro, pensou. Fechou a arca, trancou-a, colocou a chave de volta no quadro de São Jorge. E saiu do escritório como se nunca tivesse estado lá. A senzala ficava a 200 metros da casa grande. No escuro absoluto da lua nova, Firmina quase não conseguia ver o caminho. Guiava-se pela memória, pelos sons, o farfalhar das palmeiras, o cheiro de fumaça das fogueiras que ainda fumegavam, o murmúrio distante do rio. Tomás estava esperando na entrada da senzala,
escondido nas sombras. Conseguiu? Consegui. Mostrou os documentos. Bom, as pessoas estão prontas. Benedita avisou cada uma. Estão esperando o sinal. E os guardas? Passaram pelo Engenho Sul há 15 minutos. Temos tempo, mas temos que ser rápidos. Entraram na senzala. O cheiro atingiu Firmina como uma bofetada. Suor, doença, desespero acumulado. Ela não entrava ali havia meses. Não desde que se tornara amante do coronel. Esquecera como era. Ou talvez tivesse forçado a esquecer. Dezenas de pessoas dormiam em jergões no chão. Famílias inteiras amontoadas. Crianças chorando baixinho. Velhos tossindo. Era um inferno horizontal de miséria organizada. Mas nas sombras do fundo, 32 pessoas estavam acordadas, esperando. Benedita se aproximou. Todos presentes, revisei 3 vezes. Ninguém falta. Firmina olhou os rostos. Eram pessoas que ela conhecia de vista, mas não de conversa. Homens fortes da lavoura com músculos marcados por anos de corte de cana. Mulheres que haviam parido filhos enquanto trabalhavam nos campos. Adolescentes que ainda tinham fogo nos olhos. E crianças. 5 crianças. Filhos de alguns dos adultos que seriam carregadas no colo durante a fuga. Vocês sabem o plano? Sussurrou Firmina. 1 hora de caminhada até o ancoradouro. Barco rio abaixo. 3 dias até o quilombo. Nenhum som, nenhuma luz. Se alguém hesitar, se alguém quiser voltar, o momento é agora. Porque quando sairmos daqui, não há retorno. Ninguém se moveu. Um homem deu um passo à frente. Chamava-se Miguel, tinha uns 30 anos, costas marcadas por açoites recentes. Preferimos morrer no rio do que viver mais um dia aqui. Vamos. Firmina assentiu. Tirou os documentos do chale e os ofereceu a Benedita. Queime isso, agora, enquanto ainda estamos aqui, para que não possam usar contra nós se formos pegos. Benedita pegou os papéis com mãos que tremiam ligeiramente. Você tem certeza? Sem esses documentos não temos prova de quem somos. Não podemos negociar alforria, não podemos. Não vamos negociar. Cortou Firmina. Vamos ser livres. De verdade. Não no papel, na realidade. Benedita levou os documentos até as brasas ainda mornas de uma fogueira próxima. Colocou-os ali. O papel começou a queimar. Lento no início, depois mais rápido, as chamas lambendo nomes, idades, preços pagos. 240 anos de vida humana transformados em cinzas em menos de 2 minutos. Está feito, disse Benedita voltando. Agora somos fantasmas. Oficialmente não existimos mais. Perfeito. Então vamos. Saíram em fila indiana, silenciosos como procissão de espectros. 32 pessoas atravessando a noite mais escura, seguindo Tomás que conhecia cada palmo do caminho até o rio. Passaram pela casa de farinha, pelo galinheiro, pelas plantações de mandioca. Cada passo os afastava da fazenda, cada metro era uma pequena vitória. Mas quando estavam a meio caminho, ouviram gritos, vindos da casa grande. Ladrões! Fugitivos! O coronel havia acordado, ou alguém havia descoberto. Não importava mais. Corram! Gritou Tomás, abandonando o silêncio. Corram para o rio. E correram. 32 pessoas através da mata fechada, tropeçando em raízes, arranhando-se em espinhos, carregando crianças que começavam a chorar. Atrás deles, mais gritos. Latidos de cachorros sendo soltos. Tochas se acendendo. A caçada havia começado. Firmina corria na frente, o chale esvoaçando atrás dela, o revólver roubado pesado em sua mão. Podia ouvir os passos atrás, pesados, desesperados, determinados. Quanto falta? Gritou para Tomás. 500 metros, ali na curva. Mas 500 metros pareciam léguas. E os cachorros estavam mais pertos, muito mais pertos. Um homem atrás de Firmina tropeçou, caiu. Miguel. Ele tentou levantar, mas sua perna estava torcida. Deixa eu, gritou. Vai, eu seguro eles.
Não! Benedita voltou, ajudou-o a levantar. Ninguém fica para trás. 2 outros homens o agarraram pelos braços, meio carregando, meio arrastando. E então viram. O rio, negro como tinta sob o céu sem lua, mas lá estava. E ali, no ancoradouro improvisado, o barco, maior do que Firmina havia imaginado, sólido, real. Salvação flutuante. Entrem, todos entrem. Tomás já estava soltando as cordas que prendiam o barco à margem. As pessoas se jogaram dentro como sacos de farinha, sem ordem, sem elegância, apenas desespero organizado. Firmina foi a última. Virou-se. Na trilha atrás deles via as tochas. 10, 15, 20 homens correndo. E à frente, uma figura ela reconheceria em qualquer lugar. O coronel Inácio, ainda em roupas de dormir, rosto contorcido de raiva que era quase demoníaca à luz das tochas. Firmina. Sua voz atravessou a noite como chicote. Sua cadela traidora. Vou te encontrar. Vou te arrastar de volta e te queimar viva. Firmina olhou para ele. E pela primeira vez, não desviou os olhos. Não curvou a cabeça. Não fingiu submissão. Ergueu o revólver roubado, apontou para o céu e disparou. O estampido ecoou sobre o rio como trovão. Eu não sou sua, gritou de volta. Nunca fui e nunca serei. Depois pulou no barco. Tomás empurrou com toda a força. A embarcação deslizou para longe da margem. A corrente os pegou, começou a puxá-los rio abaixo. O coronel chegou à margem quando já estavam a 10 metros de distância. Entrou na água até a cintura, como se pudesse alcançá-los nadando. Mas o rio era fundo, a corrente forte. Maldita, malditos todos vocês! Cuspia água e raiva. Vou mandar capitães do mato, vou avisar todas as fazendas, vão te caçar como animais. Mas sua voz já ficava mais distante. O barco deslizava rio abaixo, engolido pela escuridão. 32 pessoas, ofegantes, feridas, apavoradas, mas livres. Pelo menos por enquanto. A primeira hora no rio foi puro terror silencioso. Ninguém falava. Apenas respiravam pesadamente, o som de 32 pares de pulmões lutando para se acalmar, enquanto o barco deslizava pelas águas negras do Paraguaçu. Tomás estava no leme, guiando com movimentos precisos que vinham de memórias antigas de infância. 2 homens remavam de cada lado, mantendo o barco no centro do rio, longe das margens onde galhos submersos podiam rasgar o casco. Firmina estava sentada na proa, ainda segurando o revólver, olhando para trás como se esperasse ver tochas surgindo a qualquer momento. Mas a escuridão permanecia completa. A lua nova os protegia. Era impossível perseguir o que não se podia ver. Quanto tempo até eles organizarem uma busca real? Perguntou Benedita sentada ao lado dela. Amanhecer, respondeu Firmina. O coronel vai mandar mensageiros para todas as fazendas vizinhas. Vai contratar capitães do mato. Vai oferecer recompensa. Pela manhã, toda a região vai saber que 32 peças fugiram da São Jerônimo. E quanto tempo temos de vantagem? Se navegarmos sem parar, 2 dias até eles organizarem buscas pelo rio, 3 dias até o quilombo. Vai ser apertado. Miguel, o homem que havia torcido a perna, estava deitado no fundo do barco, sendo tratado por uma mulher chamada Josefa que conhecia ervas medicinais. Ela havia trazido um embrulho pequeno de folhas e raízes escondido em seu vestido, previsão de que haveria feridos. Vai conseguir andar? Perguntou Firmina a ele. Vou, Miguel respondeu através de dentes cerrados enquanto Josefa enfaixava sua perna com tiras de pano. Mesmo que tenha que rastejar até o quilombo, eu chego. Uma das crianças começou a chorar. Um menino de uns 4 anos, filho de uma mulher chamada Rosa. Tenho fome, mamãe. E frio. Rosa o abraçou, mas não tinha comida para oferecer. Na pressa, ninguém havia pensado em trazer provisões. Pensaram apenas em fugir, não em sobreviver à fuga. Foi Benedita quem resolveu. Quando amanhecer, paramos numa margem isolada. Pescamos, caçamos se possível. Temos 3 dias. Não podemos fazer isso com fome.
Parar é arriscar ser vistos, argumentou Tomás do Leme. Morrer de fome no meio do rio também é arriscar, retrucou Benedita. E além disso, as crianças não vão aguentar 3 dias sem comida. Temos 5 crianças aqui. A mais nova tem 2 anos. Você quer que ela chegue viva ou não? Tomás suspirou. Tem razão. Quando o sol nascer, procuramos um lugar escondido. Mas apenas 1 hora. Não mais. O amanhecer chegou pintando o céu de rosa e laranja, cores lindas demais para um mundo que ainda os caçava. O rio se revelou mais largo do que Firmina havia imaginado na escuridão, talvez 100 metros de margem a margem, com águas barrentas que corriam pesadamente em direção ao mar distante. Tomás guiou o barco para uma enseada escondida por mangues densos. Era um lugar onde o rio se alargava formando uma lagoa natural, protegida por vegetação que tornava o barco quase invisível de quem passasse pelo curso principal. 1 hora, repetiu Tomás enquanto amarravam o barco numa raiz grossa. Não mais. Os homens saíram para pescar. Benedita e 2 outras mulheres foram procurar frutas. Havia cajueiros selvagens e mangueiras que ninguém havia plantado, presentes da natureza para fugitivos desesperados. As crianças foram colocadas na sombra, ainda assustadas demais para brincar, apenas olhando tudo com olhos enormes. Firmina ficou de guarda com o revólver. Tinha apenas 5 balas. Havia verificado. 5 chances. Teria que fazer cada uma contar se chegasse a hora. Foi enquanto esperava que uma das mulheres se aproximou. Chamava-se Helena, tinha uns 25 anos, era da lavoura. Firmina a conhecia de vista, mas nunca haviam conversado de verdade. Posso perguntar uma coisa? Disse Helena com voz baixa. Pode. Por que você fez isso? Você estava bem. Comida boa, roupa boa. Não trabalhava na lavoura. Podia ter vivido assim por anos. Por que arriscar tudo por nós? A palavra nós veio carregada de descrença, como se não pudesse acreditar que valia a pena arriscar tanto. Firmina pensou na pergunta. Era justa, brutalmente justa. Por que viver de joelhos não é viver? Disse finalmente. E por que se eu fugisse sozinha ele me procuraria como caça pessoal? Como afronta pessoal? Mas levando 32 pessoas, isso não é fuga, isso é declaração. Isso é dizer que seu império está rachando, que suas peças não aceitam mais ser peças. Mas podemos morrer. Provavelmente vamos morrer. Sim, mas vamos morrer tentando. E isso vale mais que viver sem tentar nunca. Helena ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Obrigada, por nos dar essa chance. Não me agradeça ainda, só me agradeça quando chegarmos ao quilombo. A pescaria foi surpreendentemente boa. Pegaram 6 bagres gordos e um filhote de jacaré que ficara preso numa rede natural de galhos. Benedita voltou com 2 sacos de mangas e cajus. Fizeram uma fogueira pequena, escondida por pedras, e assaram o peixe rapidamente. Foi a melhor comida que aquelas pessoas haviam comido em anos. Talvez em vidas inteiras. Não porque fosse particularmente saborosa, o peixe estava mal temperado, o jacaré duro, mas porque era a primeira refeição que comiam como pessoas livres. Isso é o gosto da liberdade? Perguntou uma das crianças, mordendo uma manga com suco escorrendo pelo queixo. Isso, disse sua mãe com lágrimas nos olhos. É o gosto de ser humano. Mas a hora passou rápido demais. Tomás apagou a fogueira, cobriu as cinzas com areia. Temos que ir. Já perdemos tempo precioso. Voltaram ao barco. Desta vez, com comida nas barrigas e um pouco mais de esperança nos corações. O segundo dia no rio foi mais tenso. O sol impiedoso batia sobre eles sem piedade, e não havia sombra no barco. 2 mulheres desmaiaram de insolação e tiveram que ser molhadas constantemente com água do rio. Uma das crianças desenvolveu febre, a pequena de 2 anos, filha de uma mulher chamada Ana. A mãe a segurava contra o peito, cantando baixinho canções que sua própria mãe havia cantado, rezando para qualquer Deus que escutasse que sua filha sobrevivesse.
E foi no segundo dia que viram o primeiro sinal de perseguição. Estava quase anoitecendo quando Tomás avistou algo rio acima. Um barco. Menor que o deles, mais rápido, com 4 homens remando furiosamente. Capitães do mato, sussurrou. Ou capangas do coronel. Rápido, para a margem. Ali, onde os mangues são mais densos. Remaram com desespero, entrando numa área de águas rasas, cheias de raízes. O barco encalhou parcialmente na lama. As pessoas se jogaram para fora, entrando na água até a cintura, usando galhos e folhagens para cobrir o barco. Firmina e 2 homens ficaram escondidos com armas improvisadas, facas roubadas da fazenda, pedras afiadas e o revólver com suas 5 balas preciosas. O barco perseguidor passou. Devagar. Os homens dentro vasculhavam as margens com olhos treinados. Eram profissionais, capitães do mato que viviam de capturar escravos fugidos. Tinham rifles, cachorros e crueldade suficiente para arrastar de volta até bebês. Vi algo mexer ali, disse um deles apontando exatamente para onde o barco deles estava escondido. O coração de Firmina parou. É só jacaré, respondeu outro. Esse rio é cheio. Vamos seguir. Eles não podem estar longe. Passaram. Lentamente. Perigosamente devagar. Mas passaram. 32 pessoas permaneceram imóveis na água lodosa, respirando o mínimo possível, até o barco desaparecer numa curva do rio. Só então se permitiram respirar de novo. Isso vai se repetir, disse Tomás com voz tensa. Quanto mais perto do mar, mais buscas vão ter. O coronel deve ter avisado meio mundo. Tem que ter oferecido fortuna de recompensa. Então navegamos à noite, decidiu Firmina. Durante o dia nos escondemos. É mais lento, mas mais seguro. Vamos levar 4 dias em vez de 3. Prefiro chegar em 4 dias do que não chegar nunca. O terceiro dia foi o mais difícil. A pequena de 2 anos piorou. A febre subiu tanto que ela começou a convulsionar nos braços da mãe. Josefa fez o que podia com suas ervas, mas não era suficiente. A criança precisava de um médico, de remédios de verdade, de cuidados que não podiam dar no fundo de um barco fugitivo. Ela vai morrer, disse Josefa baixinho a Benedita, longe o suficiente para que Ana não ouvisse. Antes do amanhecer, se não melhorar. Não podemos voltar, respondeu Benedita. Eu sei, mas isso não torna menos horrível. Firmina ouviu a conversa. Aproximou-se de Ana, que embalava a filha febril, cantando cada vez mais baixo porque a voz falhava entre soluços. Qual o nome dela? Perguntou. Teresa, respondeu Ana. Minha Terezinha. Firmina ajoelhou-se ao lado dela. Tocou a testa ardente da menina. Estava queimando como brasa. Ana, eu não vou mentir para você. Ela está muito doente. Talvez não sobreviva à viagem. Eu sei. Ana chorou. Mas prefiro que ela morra livre do que viva escrava. Pelo menos assim, nesses últimos dias, ela foi livre. Mesmo sem entender, ela foi livre. Firmina não tinha palavras. Apenas ficou ali, segurando a mão de Ana enquanto a mãe segurava a filha. Teresa morreu 3 horas depois, quando o sol estava se pondo no horizonte pintando o rio de vermelho. Não fizeram funeral elaborado. Não podiam. Apenas embrulharam o pequeno corpo em um pano limpo, amarraram uma pedra para dar peso, e Ana a beijou uma última vez. Vai com Deus, minha filha, sussurrou. Você foi livre. Por 3 dias você foi livre. E a colocaram no rio. O corpo afundou lentamente, desaparecendo nas águas barrentas. 24 pessoas choraram em silêncio, porque agora eram 31. E a liberdade, descobriram, tinha um preço que ninguém podia pagar antecipadamente. Na manhã do 4º dia, Tomás avistou algo no horizonte. Ali! Apontou com voz que misturava exaustão e esperança. 3 palmeiras formando um triângulo! Firmina levantou-se tão rápido que quase caiu do barco. Olhou. Sim, lá estavam. 3 palmeiras mortas, pretas contra o céu azul formando um triângulo perfeito. É ali,
sussurrou. O quilombo. Remaram com as últimas forças. Os músculos gritavam de dor, as mãos sangravam de tanto remar, mas ninguém reclamou. Chegaram à península. Guiaram o barco através de um estreito canal de mangue até uma praia pequena e escondida. E ali, saindo da mata, estavam eles, homens negros, armados, com lanças, facões, 2 com rifles velhos, guardiões do quilombo. O líder deu um passo à frente. Era um homem imenso, com cicatrizes tribais no rosto e olhos que avaliavam tudo em segundos. Quem são? Sua voz trovejou. Firmina deu um passo à frente, mesmo com as pernas tremendo. Levantou as mãos, mostrando que não tinha armas, e gritou as palavras que Benedita havia lhe ensinado. Zumbi vive. Os guardas não se moveram. Esperavam mais. Benedita da Farinha nos mandou, continuou Firmina. Viemos da fazenda São Jerônimo, 31 pessoas. Fugimos há 4 dias e pedimos refúgio. O líder estudou-a. Estudou as pessoas no barco, exaustas, feridas, desesperadas, mas com algo nos olhos que ele reconhecia. Fogo. 31 pessoas, repetiu. De uma fazenda só? Numa noite só? Sim. Ele assentiu lentamente e, pela primeira vez, sorriu. Isso não é fuga, isso é revolução. Virou-se para seus homens. Baixem as armas, são nossos irmãos. E pela primeira vez em 4 dias, 31 pessoas se permitiram acreditar. Haviam conseguido. Estavam livres, de verdade. O quilombo da Boa Esperança não era como Firmina havia imaginado. Não era um amontoado caótico de cabanas escondidas na mata, fugitivos acuados vivendo em medo constante. Era uma comunidade. Uma vila organizada com mais de 200 pessoas, casas construídas com madeira e barro, roças de mandioca e milho, crianças correndo livres sem chicotes nas costas, mulheres lavando roupas num riacho cantando canções que não precisavam ser sussurradas. Era, pela primeira vez na vida de Firmina, um lugar onde pessoas negras viviam como pessoas. O líder que os recebera na praia se chamava Damião. Não o feitor brutal da fazenda, mas um homem livre que havia nascido livre, filho de quilombolas da 2ª geração. Tinha 38 anos e olhos que viram coisas demais, mas que ainda mantinham esperança. Vocês têm sorte de terem chegado quando chegaram, disse enquanto os guiava através da vila. Mais 2 dias e teríamos mudado o quilombo. Fazemos isso a cada 6 meses. Os capitães do mato estão ficando mais agressivos. O império está desesperado. Sabem que a abolição está vindo, então tentam capturar o máximo de fugitivos possível, antes de perderem o direito legal de fazê-lo. A abolição está mesmo vindo? Perguntou Tomás com voz cheia de descrença cautelosa. Está. Talvez 1 ano. Talvez 5. Mas está. Os ventos estão mudando. A Inglaterra pressiona. A igreja começa a questionar. Até alguns fazendeiros estão percebendo que é mais barato pagar salários miseráveis do que alimentar e alojar escravos. Damião cuspiu no chão. Não é por bondade, é por economia. Mas o resultado é o mesmo. Liberdade. Mesmo que seja liberdade para morrer de fome livre. Levou-os a uma grande cabana comunal, onde os recém-chegados eram alojados temporariamente. Havia esteiras no chão, tigelas com água e, milagrosamente, comida. Farinha, feijão preto, peixe seco, frutas. Simples, mas abundante. Comam, descansem. Amanhã conversamos sobre o que querem fazer. Fazer? Firmina franziu a testa. Não vamos ficar aqui? Podem ficar. Mas tem outras opções. Damião sentou-se numa tora de madeira, convidando-os a fazer o mesmo. Este quilombo tem conexões com abolicionistas em Salvador, com fazendeiros que simpatizam com a causa. Poucos, mas existem. Com padres que acreditam que escravidão é pecado. Podemos conseguir papéis falsos de alforria para alguns de vocês. Especialmente você. Olhou para Firmina. Uma mulher jovem, bonita, que fala bem, poderia passar por liberta, conseguir trabalho em Salvador, viver como pessoa livre. E os outros?
Os que têm marcas muito visíveis, cicatrizes de açoite muito recentes ou que são procurados com recompensas altas, ficam aqui, constroem suas vidas aqui, casam, têm filhos, plantam. Não é vida fácil, sempre há o risco de ataque, mas é vida livre. Firmina olhou para as 30 pessoas que haviam chegado com ela. Algumas estavam desabando de cansaço, finalmente permitindo que seus corpos relaxassem após 4 dias de tensão constante. Outras olhavam ao redor com olhos que mal podiam acreditar no que viam. Liberdade tangível, real, possível. Posso decidir amanhã? Pode, mas tem uma coisa que precisa saber agora. Damião ficou sério. O coronel da fazenda de onde vocês fugiram? São Jerônimo, você disse? Sim. Ele colocou recompensa. Alta, muito alta. 1.000 réis por cabeça. Para qualquer um que trouxer de volta. E 3.000 só por você, Firmina. Viva! O silêncio que seguiu foi pesado. 3.000 réis, murmurou Benedita. Isso é fortuna. Qualquer capitão do mato venderia a própria mãe por menos. Exatamente. O que significa que vocês são alvos valiosos. Este quilombo é seguro, mas não invencível. Se capitães do mato descobrirem que estão aqui, vão reunir forças, vão atacar e vão destruir tudo para capturar vocês. Damião não estava acusando, apenas constatando. Então precisam decidir. Ficam e arriscam todos aqui? Ou tentam chegar a Salvador com papéis falsos e desaparecer na cidade? Naquela noite, Firmina não conseguiu dormir. Saiu da cabana comunal e caminhou até a beira da aldeia, onde a mata começava a engolir tudo. Sentou-se numa pedra, olhando as estrelas que finalmente conseguia ver sem medo. Benedita a encontrou ali. Pensando em ir embora? Perguntou a mulher mais velha, sentando-se ao lado. Pensando em tudo, admitiu Firmina. Nós conseguimos, fugimos. Estamos livres. Mas agora... Agora o quê? Agora vivemos. Mas que tipo de vida? Sempre olhando para trás? Sempre com medo de que uma recompensa seja grande o suficiente para alguém nos trair? Melhor que viver de joelhos. Benedita usou as mesmas palavras que Firmina havia dito dias atrás. Você mesma disse isso. Eu sei. E ainda acredito, mas... Firmina pausou, lutando com pensamentos que não queria ter. Teresa morreu. Uma criança de 2 anos morreu porque eu decidi que liberdade valia qualquer preço. Mas será que valia? Será que aquela mãe, Ana, concorda? Será que valeu a pena? Você terá que perguntar a ela. Tenho medo da resposta. Então não pergunte. Apenas viva de forma que a resposta seja sim. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os sons da noite. Grilos, sapos, o sussurro do vento nas árvores. Você vai ficar? Perguntou Firmina finalmente. Vou. Tenho 52 anos. Estou cansada de correr. Quero morrer aqui neste lugar onde posso ser gente. Mesmo que seja por 1 ano, por 1 mês, vale a pena. Benedita olhou para a mais nova. Mas você é jovem. Tem vida inteira pela frente. Poderia ir para Salvador, conseguir papéis falsos, viver como pessoa livre. Casar, ter filhos que nasçam livres. Não desperdice isso por lealdade mal colocada. Não é lealdade mal colocada. É responsabilidade. Eu trouxe essas pessoas aqui. Se algo acontecer por minha causa, vai acontecer de qualquer forma, com você ou sem você. A diferença é se você vai desperdiçar a liberdade que conquistou ficando aqui quando poderia estar construindo uma vida de verdade lá fora. Firmina sabia que Benedita tinha razão, mas a culpa era um peso difícil de largar. Na manhã seguinte, Damião reuniu todos os recém-chegados. Precisamos falar sobre o futuro, individualmente. Um por um, chamou cada pessoa para conversar em particular. Avaliou cicatrizes, marcas, visibilidade. Alguns tinham chance de passar por libertos com papéis falsos. Outros eram obviamente escravos fugidos. As marcas de ferro em brasa, os açoites recentes.
a forma como ainda desviavam os olhos instintivamente ao falar com homens mais velhos. Quando chegou a vez de Firmina, ele foi direto ao ponto. Você pode sair daqui. Consigo papéis falsos de alforria bons o suficiente para passar em qualquer inspeção. Tenho contatos em Salvador, uma família abolicionista que emprega ex-escravas como costureiras, cozinheiras, professoras de crianças. Você ficaria segura lá, bem alimentada, com salário, com vida. E os outros? A maioria fica. Tomás e sua família ficam. Ele tem cicatrizes muito visíveis. Benedita fica. É velha demais para arriscar a viagem. Miguel fica. A perna ainda não sarou. Mas talvez 6, 7 pessoas consigam sair com papéis falsos, incluindo você. Firmina pensou. Pensou na Casa Grande, no Coronel Inácio, nas noites que preferia esquecer. Pensou em Teresa, a pequena que morreu livre. Pensou nas 30 pessoas que ainda viviam por causa de uma decisão insana que ela tomara meses atrás. Quanto tempo até os papéis ficarem prontos? 1 semana, talvez 2. E se eu ficar? Se não quiser os papéis? Então você fica, constrói uma casa, planta sua roça, vive como todos aqui, mas sempre com a recompensa na sua cabeça, sempre como alvo valioso. E colocando todos em risco. Era manipulação gentil, mas manipulação. Damião não estava mentindo. A recompensa alta realmente colocava todos em perigo. Mas ele também estava empurrando, porque sabia que quanto menos valiosos ficassem no quilombo, mais seguro ele seria. Vou pensar, disse Firmina. 3 dias depois tomou sua decisão. Estava ajudando a preparar farinha com as mulheres do quilombo quando Ana se aproximou. A mãe que havia perdido Teresa no rio. Seus olhos ainda estavam inchados de chorar, mas havia algo mais ali agora. Algo parecido com aceitação. Posso falar com você? Claro. Afastaram-se um pouco das outras. Ana respirou fundo antes de falar. Eu queria te dizer obrigada. Firmina piscou confusa. Por quê? Sua filha morreu por minha causa. Porque eu decidi que fugir. Minha filha morreu livre, cortou Ana. Não morreu apanhando na lavoura. Não morreu como propriedade. Morreu como pessoa, com nome, com mãe que a amava e que podia demonstrar esse amor sem medo de que nos separassem. As lágrimas voltaram, mas Ana as deixou cair sem vergonha. E eu estou grávida de novo, de 3 meses. E esse filho que vai nascer livre, de verdade. Não vou ter que olhar para o coronel e implorar para não vender meu bebê. Não vou ter que amamentar com medo de que decidam que é mais lucrativo vender a cria. Firmina sentiu sua própria garganta apertar. Então obrigada, continuou Ana. Por nos dar isso. Por ter coragem que eu nunca tive. Teresa viveu 3 dias livre. É mais do que eu tive em 26 anos. É mais do que minha mãe teve. É mais do que gerações inteiras tiveram. E então Ana a abraçou. Forte, desesperado, grato. E foi naquele abraço que Firmina finalmente entendeu. Não tinha sido perfeito. Tinha custado uma vida. Tinha sido brutal e assustador e quase impossível. Mas tinha valido a pena. Porque agora 31 pessoas viviam como pessoas. E isso no final era revolução suficiente. 1 semana depois, Firmina estava na praia onde haviam chegado. Damião estava ali, segurando um envelope com papéis falsos de alforria, em nome de Francisca Maria da Silva, liberta em 1879 por Dona Mariana Soares de Oliveira, falecida. São bons, disse ele. Vão passar em qualquer inspeção, e tenho aqui endereço em Salvador, família Tavares, ironicamente mesmo sobrenome do seu ex-dono, mas sem relação. Eles vão te empregar como costureira. Salário baixo, mas honesto. E você poderá eventualmente começar vida própria. Firmina pegou os papéis. Olhou para eles. Tão leves, mas tão pesados com possibilidade. E se eu não quiser ir? Então você não vai. Mas seria desperdício. Não, disse uma voz atrás dela.
Era Tomás com seus 3 filhos. Não seria desperdício. Seria você escolhendo ficar com quem te importa. E isso vale tanto quanto qualquer vida em Salvador. Firmina olhou para ele. Para Benedita, que se aproximava. Para Ana, com a barriga ainda imperceptível, mas com o futuro crescendo dentro dela. Para Miguel, que finalmente andava sem mancar. Para as 31 pessoas que haviam apostado suas vidas numa decisão insana. E percebeu que já tinha feito sua escolha. Vou ficar, disse. Por enquanto, pelo menos. Até ter certeza que todos estão seguros, que estabelecidos, que a recompensa não vai atrair ataques. E depois? Depois, talvez eu vá. Talvez eu construa algo em Salvador. Talvez eu use essa liberdade para ajudar outros a fugir como nós fugimos. Mas por agora, meu lugar é aqui. Damião assentiu. Seus papéis estarão aqui quando decidir. Sem prazo. Obrigada. E assim Firmina ficou. Construiu uma pequena casa de madeira e barro. Plantou mandioca e milho. Ensinou as crianças do quilombo a ler, habilidade que havia roubado observando as filhas do coronel durante anos. E à noite, sentava com Benedita, Tomás e os outros e contavam histórias. Histórias de como haviam fugido, de como haviam roubado um barco, de como 32 pessoas se tornaram 31, mas essas 31 eram livres. E essas histórias se espalharam, sussurradas, cantadas, transformadas em lenda. A história da amante negra do coronel que libertou 32 escravos numa noite e fugiu pelo mar. E em fazendas por todo o recôncavo baiano, escravos ouviam essas histórias e pensavam: se ela conseguiu, talvez eu também consiga. O coronel Inácio Tavares de Albuquerque não era homem de esquecer humilhações. E o que Firmina havia feito não era apenas fuga, era afronta pessoal, era desafio público à sua autoridade, era ferida aberta na sua reputação de senhor todo-poderoso. Nas semanas que seguiram a fuga, o coronel se tornou obsessão ambulante. Parou de administrar a fazenda adequadamente. Deixou de ir às reuniões na Câmara Municipal. Dona Eulália praticamente desapareceu, trancada na capela rezando por um marido que já não reconhecia. Tudo que o coronel fazia agora girava em torno de uma única meta: encontrar Firmina e os 31 que fugiram com ela, e fazê-los pagar de forma tão brutal que nenhum escravo na Bahia ousaria pensar em fuga novamente. Contratou 6 grupos diferentes de capitães do mato. Ofereceu recompensas que beiravam o absurdo: 3 contos de réis por Firmina viva, 1.000 réis por cada um dos outros. Era dinheiro suficiente para comprar uma fazenda pequena. Era fortuna que fazia homens violentos salivarem de ganância. Eu quero aquela cadela de volta, disse aos capitães do mato reunidos em sua sala, a voz rouca de cachaça e ódio. Não me importa quantos quilombos vocês tenham que queimar. Não me importa quantos negros livres vocês tenham que interrogar. Não me importa se tiverem que virar a Bahia de cabeça para baixo. Eu a quero de volta. E quando a trouxerem... Sorriu e era sorriso de demônio. Eu vou fazer dela exemplo que vai ser lembrado por gerações. Os capitães do mato eram profissionais. Brutais, eficientes, sem escrúpulos. Começaram a trabalhar imediatamente. Primeiro interrogaram todos os escravos restantes da fazenda São Jerônimo. Com chicotes. Com ferro em brasa. Com ameaças de vender famílias inteiras. Queriam saber se alguém sabia para onde os fugitivos haviam ido. Se tinham ajuda de fora. Se havia contatados com quilombos. Ninguém falou. Ou porque realmente não sabiam, ou porque preferiam morrer a trair. Então os capitães expandiram a busca. Começaram a visitar fazendas vizinhas, interrogando escravos, oferecendo recompensas por informações. Visitaram mercados onde escravos vendiam produtos de seus senhores, ouvindo conversas, procurando pistas. E lentamente, através de fragmentos de boatos, sussurros em mercados, conversas descuidadas, começaram a montar o quebra-cabeça. Um vendedor de fumo mencionou que conhecia uma mulher que às vezes sumia para lugares que ninguém sabia. Benedita da Farinha. Ela estava entre os fugitivos.
Um pescador comentou que viu um barco grande descendo o rio na noite da fuga, carregado pesado, remando furiosamente. Não tinha pensado muito nisso na época, mas agora que pensava, era estranho. Barcos de carga não viajavam à noite. Um comerciante em Cachoeira mencionou que ouvira rumores de um quilombo crescendo perto de São Francisco do Conde. Nada confirmado, claro, apenas rumores, mas rumores consistentes. Os pedaços se juntaram. E 3 meses após a fuga, os capitães do mato tinham localização aproximada. Há um quilombo na foz do rio, reportaram ao coronel. Não sabemos a localização exata, é bem escondido, mas sabemos a região, e sabemos que está crescendo. Mais de 200 pessoas dizem. Bem organizado. Bem defendido. Então organizem ataque, disse o coronel, os olhos brilhando com antecipação doentia. Recrutem quantos homens precisarem. Eu pago. Armas, munição, cavalos, tudo. Eu quero aquele quilombo destruído. E eu quero Firmina trazida de volta viva. Senhor. Um dos capitães, um homem carrancudo chamado Jerônimo, hesitou. Atacar quilombo desse tamanho é perigoso. Eles têm vantagem de terreno. Conhecem cada trilha, cada esconderijo. Vamos precisar de pelo menos 50 homens. Talvez 100. Então consigam 100. Isso vai custar fortuna. Eu não me importo com dinheiro, explodiu o coronel, derrubando a garrafa de rum da mesa. Aquela vagabunda me humilhou. Ela dormia na minha cama e planejava me roubar. Ela roubou meu barco, roubou meus papéis, roubou 32 peças de minha propriedade que valiam fortunas. E vocês ficam aí me falando de custo? Os capitães recuaram. Sabiam que estavam lidando com um homem à beira da loucura. Senhor, tentou outro capitão, um mulato claro chamado Damásio. Talvez seja mais prudente avisar as autoridades, o presidente da província, organizar operação oficial. Autoridades vão enrolar, vão demorar meses para aprovar, organizar, mobilizar. Não, isso é pessoal. Vamos fazer do jeito privado. Reúnam os homens. Em 2 semanas, quero estar marchando para aquele quilombo. Mas informações viajam em 2 direções. No quilombo, Damião tinha seus próprios informantes. Escravos libertos que trabalhavam em cidades, comerciantes simpatizantes, até alguns feitores que secretamente ajudavam fugas em troca de favores futuros. E 2 meses e meio após a chegada de Firmina, um mensageiro chegou correndo. Damião, capitães do mato estão reunindo força grande, muito grande. 50 homens, talvez mais. Estão armados com rifles, pistolas, facões. E têm uma recompensa específica. Uma mulher chamada Firmina. Damião ficou pálido. Reuniu os líderes do quilombo imediatamente. Firmina foi chamada também. Temos problema, disse sem rodeios. O coronel organizou ataque. Grande. Estão vindo para cá. Talvez 2 semanas, talvez menos. Como eles nos acharam? Perguntou um dos líderes, um homem velho chamado Joaquim que fundara o quilombo décadas atrás. Não sabemos exatamente, mas sabemos que a recompensa por Firmina é alta demais. Alguém falou. Alguém fez conexões. E agora vem em força. Todos os olhos se voltaram para Firmina. Ela sentiu o peso daqueles olhares. Acusação não dita, mas presente. Sua presença havia trazido isso. Sua recompensa alta demais havia atraído atenção demais. Eu vou embora, disse imediatamente. Agora. Hoje. Pego os papéis falsos e vou para Salvador. Se eu não estiver aqui quando atacarem, não vai mudar nada, cortou Damião. Eles não vão acreditar que você foi embora. Vão atacar de qualquer forma. Vão interrogar todo mundo. Vão destruir o quilombo procurando por você. E quando não encontrarem, vão presumir que escondemos e vão matar mais gente ainda. Então o que fazemos? Evacuamos, disse Joaquim com voz pesada. Como sempre fazemos quando a ameaça é grande demais. Pegamos o que podemos carregar, queimamos o resto para não deixar nada útil e movemos para outro lugar. Já fizemos isso antes. Faremos novamente. Mas há 200 pessoas aqui, protestou uma mulher. Crianças, velhos, doentes. Como vamos mover todos em 2 semanas? Não todas, disse Damião sombriamente.
Apenas as que conseguem andar. Os velhos que não aguentarem a marcha, os muito doentes, terão que ficar, se entregar, voltar para a escravidão ou morrer. Silêncio horrível caiu sobre a reunião. Não, disse Firmina. Não. Não vou permitir que isso aconteça. Não vou deixar que pessoas voltem para a escravidão por minha causa. Então o que sugere? Damião a olhou com algo entre raiva e desespero. Que você se entregue, que você volte para o coronel, porque mesmo que faça isso não garante que ele vá embora. Ele quer exemplo, quer destruição. Sua entrega não salvará ninguém. Firmina pensou. Pensou rápido. Pensou perigosamente. E se não fugirmos? E se lutarmos? Contra 50 homens armados? Somos 2 para cada um deles, mas a maioria de nós são mulheres, crianças, velhos. Temos apenas 15 homens de luta. Talvez 20 se contarmos adolescentes. Com armas ruins, lanças, facões, 2 rifles velhos. Eles têm rifles modernos, pistolas, cavalos, treinamento. Seria massacre. Mas eles não conhecem o terreno, argumentou Firmina. Não conhecem as trilhas, os mangues, os lugares onde o solo é firme e onde é lama que engole até o pescoço. Nós conhecemos. Podemos usar isso. Tomás, que estava na reunião, deu um passo à frente. Ela tem razão. Emboscada. Preparar o terreno. Transformar cada metro entre a praia e aqui em armadilha. Não precisamos matar 50 homens. Apenas tornar o avanço tão caro, tão sangrento, que desistam. Guerrilha, disse Joaquim compreendendo. Como Zumbi fazia, como sempre fizemos quando não podíamos correr. Exatamente. Damião olhou ao redor da sala medindo os rostos. Viu medo, mas também viu determinação. Levanta a mão quem quer evacuar, disse. 3 mãos se levantaram. Levanta a mão quem quer lutar. 15 mãos, incluindo de mulheres, incluindo de Firmina. Está decidido então. Damião suspirou. Vamos preparar o quilombo para a guerra. Temos 2 semanas. Vamos usar cada dia. As 2 semanas seguintes foram de preparação frenética. Cavaram buracos nas trilhas, cobrindo com galhos finos e folhas. Armadilhas para torcer pernas, quebrar tornozelos. Afiaram estacas de madeira e as esconderam na lama dos mangues, pontas para cima, esperando pés descalços ou botas que não protegeriam. Prepararam tochas de pano embebido em óleo de dendê, bombas incendiárias improvisadas. Construíram barricadas escondidas que podiam ser erguidas rapidamente para bloquear trilhas. As crianças foram escondidas numa caverna profunda na mata, com mulheres mais velhas cuidando delas. Se o ataque falhasse, se o quilombo caísse, pelo menos as crianças sobreviveriam. E Firmina treinava. Tomás ensinou-a a carregar e disparar o revólver adequadamente. Miguel, cuja perna havia finalmente sarado, ensinou-a a lutar com faca. Benedita preparou venenos de plantas que podiam ser aplicados em flechas e lanças. Você pode matar alguém? Perguntou Benedita enquanto trabalhavam juntas preparando as pontas envenenadas. Não sei, admitiu Firmina. Nunca matei. Talvez precise, se quiser sobreviver. E se não quiser sobreviver? E se preferir morrer livre do que viver sabendo que matei? Benedita a olhou com dureza. Então você morre. E todos que dependem de você morrem junto. Porque guerra não é lugar para filosofia. É lugar para sobrevivência. E sobrevivência às vezes significa fazer coisas horríveis para proteger quem você ama. Eram palavras duras, mas necessárias. E Firmina as engoliu, mesmo que queimassem descendo. O ataque veio numa manhã nebulosa, 2 semanas e 3 dias após o aviso. 57 homens, liderados por Jerônimo e 3 outros capitães do mato, armados como pequeno exército, confiantes de que esmagariam a resistência em horas, mas o quilombo estava pronto, e descobriram que 50 homens armados não significavam nada quando o próprio terreno lutava contra você. A primeira armadilha pegou 6 homens, um buraco disfarçado na trilha principal. Caíram gritando, empalhados em estacas no fundo. A segunda pegou mais 4, corda de emboscada que derrubou árvore morta sobre a trilha.
A terceira foi mais mortal. Flechas envenenadas disparadas de esconderijos nos mangues. 3 homens caíram, convulsionando, espuma saindo de suas bocas. E então começou a resistência real. Quando os capitães do mato finalmente chegaram à aldeia propriamente dita, encontraram não vítimas acuadas, mas guerreiros organizados. A batalha pelo quilombo da Boa Esperança havia começado. E Firmina estava na linha de frente, revólver em mão, pronta para pagar o preço da liberdade com sangue se necessário. A batalha durou 3 horas e 17 minutos. 3 horas e 17 minutos de inferno concentrado, onde a linha entre sobrevivência e massacre era fina como o fio de navalha. Os capitães do mato atacaram com fúria de quem esperava resistência mínima e encontrou fortaleza. Dispararam rifles contra barricadas improvisadas. Avançaram através de mangues traiçoeiros onde cada passo podia ser o último. Gritaram ameaças e promessas de clemência que ninguém acreditou. Mas o quilombo lutou com o desespero de quem não tinha para onde correr. Damião comandava a defesa com precisão militar que ninguém sabia que ele possuía. Posicionava combatentes, redistribuía armas conforme caíam, mantinha a moral gritando palavras que vinham de séculos de resistência. Somos filhos de Zumbi. Somos descendentes de Dandara. Não voltaremos para correntes. Tomás lutava com uma lança que havia fabricado especialmente para isso. Longa, equilibrada, mortal. Já havia derrubado 3 homens. Seu corpo estava coberto de cortes, mas continuava de pé, protegendo o flanco esquerdo onde as mulheres atiravam pedras e flechas improvisadas. Miguel, com a perna que havia torcido na fuga meses atrás, mancava, mas não recuava. Segurava um facão ensanguentado e havia um corpo caído aos seus pés, um capitão do mato que tentou flanquear pelas costas. E Firmina descobriu algo sobre si mesma naquelas 3 horas. Descobriu que conseguia matar. O primeiro tiro foi quase acidente. Um homem irrompeu através da barricada, rifle apontado para Benedita, que estava recarregando uma besta improvisada. Firmina levantou o revólver, apertou o gatilho mais por reflexo que por decisão consciente. A bala acertou o homem no peito. Ele olhou para baixo, surpreso, depois desabou. Firmina ficou paralisada por 3 segundos preciosos, olhando o corpo, a realidade do que havia feito penetrando lentamente. Recarrega! Gritou Benedita. Não tens tempo para remorso agora. E tinha razão. Outro homem vinha. E outro. E Firmina descobriu que era mais fácil o segundo tiro. E o terceiro. Até que parou de contar. O ponto de virada veio quando Joaquim, o velho fundador do quilombo, fez algo que ninguém esperava. Pegou 3 das tochas de óleo de dendê. Acendeu-as. E correu direto para o grupo maior de capitães do mato que estava tentando organizar avanço coordenado. Pela liberdade! Gritou. Para sempre! E se jogou no meio deles, tochas acesas em mãos. A explosão de fogo não foi grande, mas foi suficiente. 4 homens pegaram fogo. Outros recuaram gritando, batendo nas chamas das próprias roupas. Joaquim morreu ali, queimado junto com os inimigos que abraçou. Mas sua morte comprou tempo, comprou confusão, comprou medo. E medo era a arma mais poderosa que qualquer rifle. Recuem! Gritou Jerônimo, o líder dos capitães do mato. Tinha perdido metade de seus homens. Os que restavam estavam feridos, assustados, questionando se qualquer recompensa valia aquilo. Recuem, reorganizem. Mas o quilombo não deu tempo para reorganização. Avançaram, não mais defensores acuados, mas atacantes ferozes. Perseguiram os capitães do mato de volta pela trilha. Pelas armadilhas que já conheciam, pelos mangues que eram seus aliados. E quando finalmente os sobreviventes, apenas 19 dos 57 originais, conseguiram chegar à praia onde haviam deixado os barcos, encontraram mais uma surpresa. Os barcos estavam queimados. Crianças do quilombo, escondidas antes do ataque, haviam saído de seu esconderijo e incendiado todas as embarcações. Não havia saída fácil. Jerônimo olhou para trás. Viu o quilombo emergindo da mata. Viu Damião na frente
lança ensanguentada em mãos. Viu Firmina ao lado dele, revólver ainda fumegante, e tomou a decisão mais inteligente de sua vida. Vamos embora, disse aos sobreviventes. A pé, pela praia, agora. Mas a recompensa? A recompensa não vale nada se estivermos mortos, vamos! E fugiram. 19 homens, derrotados, feridos, humilhados. O quilombo os deixou ir, não por misericórdia, mas porque queriam que eles contassem. Queriam que a história se espalhasse. A história de como 57 homens armados atacaram um quilombo e foram repelidos por mulheres, crianças e velhos, lutando por liberdade. As perdas do quilombo foram pesadas. 15 mortos. Entre eles Joaquim, que se sacrificara. Entre eles uma jovem mãe chamada Clara que tomou uma bala protegendo seu filho de 3 anos. Entre eles 3 adolescentes que nunca deveriam ter precisado segurar armas. 23 feridos. Alguns com ferimentos que nunca sarariam completamente. Alguns com cicatrizes que carregariam para sempre. Mas haviam vencido. O quilombo permanecia de pé. Naquela noite, enterraram os mortos numa cerimônia que misturava catolicismo roubado com rituais africanos que haviam sobrevivido através de gerações. Cantaram, choraram, celebraram vidas que se recusaram a morrer de joelhos. E quando tudo terminou, quando os últimos cantos se perderam na noite, Firmina encontrou-se sozinha na beira da aldeia, olhando o céu estrelado. Benedita a encontrou ali. 15 pessoas morreram hoje, disse Firmina sem olhar para a mulher mais velha. Por minha causa, porque o coronel quer vingança contra mim. 15 pessoas morreram lutando, corrigiu Benedita. Não por você, por elas mesmas, por suas famílias, por um futuro onde seus filhos não fossem propriedade. Mas se eu não tivesse fugido... Se você não tivesse fugido, estaríamos todas ainda dormindo na casa grande, sendo usadas, sendo quebradas pedaço por pedaço até não sobrar nada. Benedita sentou-se, gemendo com dores nas costas. Estava velha demais para guerras, mas havia lutado mesmo assim. Você nos deu escolha, Firmina. Pela primeira vez em nossas vidas tivemos escolha. E sim, essa escolha custou sangue, mas valeu cada gota. Joaquim tinha 72 anos. Viveu 53 deles livre neste quilombo que ele ajudou a construir. E escolheu morrer protegendo-o. Foi escolha dele. Boa morte. Morte com sentido. Ficaram em silêncio por um tempo. O coronel não vai desistir, disse Firmina finalmente. Ele vai mandar mais homens. Talvez envolva as autoridades agora. Talvez organize exército real. Talvez. Ou talvez perceba que perdeu. Que 57 homens não conseguiram nos derrotar. Que teria que mandar 100, 200. E mesmo assim talvez não vencesse. E começa a questionar se vale a pena. Homens como ele não questionam. Eles apenas aumentam a violência. Então nós aumentamos a resistência. Benedita olhou para Firmina com olhos que haviam visto décadas demais, mas que ainda brilhavam com fogo. E se ele mandar 100, nós lutamos contra 100. E se ele mandar 200, nós evacuamos, movemos, construímos outro quilombo, e outro, até que não haja mais fazendas para fugir porque a maldita escravidão finalmente acabou. Você acha que vai acabar? Acho. Não amanhã. Talvez não em minha vida. Mas vai acabar. Porque o mundo está mudando. A Inglaterra já acabou com escravidão. França também. A América começou guerra civil por causa disso. E nós aqui neste quilombo, e em centenas de outros quilombos espalhados pelo Brasil, estamos acelerando o processo. Cada escravo que foge é lucro perdido. Cada quilombo que resiste é custo aumentado. Economicamente, a escravidão está morrendo. Estamos apenas apressando o funeral. Firmina queria acreditar nisso, mas o custo... Você vai ficar? Perguntou Benedita. Ou agora que viu o que custou, vai pegar aqueles papéis falsos e ir para Salvador? Era pergunta justa. Firmina tinha os papéis. Poderia ir. Recomeçar.
Viver como pessoa livre na cidade grande, onde ninguém saberia sua história. Mas olhou para trás, para o quilombo, para as casas que haviam defendido, para os túmulos frescos de 15 pessoas que morreram por escolha. Vou ficar, disse, pelo menos por mais um tempo, até ter certeza que não voltarão, até as feridas sararem, até que seu trabalho aqui esteja completo, completou Benedita. Sim. 3 anos depois. 1884. O quilombo da Boa Esperança havia crescido. Agora eram 320 pessoas. Refugiados de dezenas de fazendas diferentes. Atraídos pela história da batalha, pela lenda da mulher que libertou 32 escravos e depois defendeu um quilombo contra exército de capitães do mato. Firmina tinha 25 anos agora. Ainda jovem, mas com olhos que haviam visto demais. Comandava um dos grupos de defesa. Haviam aprendido com o ataque, se organizado melhor, treinado constantemente. E ela ensinava crianças a ler, ensinava mulheres a lutar, ensinava todos sobre seus direitos, sobre as leis que começavam a mudar, sobre o movimento abolicionista que crescia nas cidades. O coronel Inácio havia tentado mais um ataque 6 meses após o primeiro, menor. Apenas 20 homens foram repelidos em 1 hora. Depois disso, aparentemente desistiu. Ou morreu. Os rumores eram contraditórios. Alguns diziam que bebeu até o fígado desistir. Outros que enlouqueceu completamente e foi trancado pelos próprios filhos. Firmina não se importava. Ele havia se tornado irrelevante. Apenas mais um fantasma de um passado que se recusava a morrer, mas que estava morrendo mesmo assim. E então, numa tarde de maio, chegou a notícia. Um mensageiro, ofegante, correndo da cidade mais próxima. Lei. Aprovaram uma lei. Lei dos sexagenários. Todos os escravos acima de 60 anos são livres agora, por lei. O quilombo explodiu em gritos. Não era abolição completa, mas era rachadura, era sinal. Está vindo, disse Benedita agora com 55 anos, cabelos grisalhos, mas espírito intacto. A abolição está vindo. Quando? Perguntou Firmina. Anos ainda. Talvez 5, talvez 10, mas está vindo. E quando vier, você pode finalmente usar aqueles papéis. Pode ir para Salvador. Pode construir vida que sempre mereceu. E você? Eu fico. Aqui. Este é meu lar. Vou morrer aqui, livre, como sempre quis. Firmina abraçou a mulher mais velha. Obrigada. Por tudo. Não. Obrigada a você. Por nos dar coragem. Por nos mostrar que uma pessoa pode fazer diferença. Que 32 pessoas num barco roubado podem mudar o mundo. 13 de maio de 1888. A notícia chegou ao quilombo 3 dias após a assinatura. Alguém chegou correndo da cidade com o jornal nas mãos, gritando palavras que pareciam impossíveis. Abolição! A princesa Isabel assinou! Acabou! Escravidão acabou! O quilombo inteiro parou. 320 pessoas, ex-escravas nascidas no quilombo, fugitivas de toda parte, ficaram em silêncio absoluto por 10 segundos. E então explodiram. Gritos, choros, abraços, danças, cantos que vinham de lugares antigos, de memórias ancestrais, de esperança que havia sido plantada séculos atrás e finalmente florescia. Firmina tinha 29 anos. Estava sentada debaixo de uma mangueira quando a notícia chegou. Levantou-se lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento. Livre, por lei. Oficialmente. Não mais fugitiva. Não mais propriedade. Não mais nada além de pessoa. Benedita estava ao lado dela, lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Vivemos para ver, menina. Vivemos para ver. Sim, vivemos. 1 ano depois, 1889. Firmina finalmente usou os papéis. Não porque precisava mais. A abolição havia tornado todos os documentos de escravidão nulos. Mas porque queria começar novo em novo lugar, com novo nome se necessário. Foi para Salvador. A cidade grande,
barulhenta, caótica, onde ex-escravos se misturavam com libertos antigos, com imigrantes, com toda sorte de gente tentando construir vidas nos escombros de um sistema que desmoronara. Conseguiu trabalho numa escola, ensinando crianças negras a ler. Crianças que haviam nascido escravas e agora eram livres, mas sem saber o que fazer com liberdade. E à noite, escrevia. Escrevia sua história. A história da fuga, do barco, do rio, do quilombo, da batalha. Não para publicar, ainda não. O mundo ainda não estava pronto para ouvir de uma mulher negra que havia sido amante forçada de um coronel e depois se tornara revolucionária. Mas escrevia para o futuro, para quando estivesse pronto. E na primeira página, escreveu: esta é a história de como 32 pessoas escolheram ser livres. De como roubamos um barco, fugimos pelo rio e construímos nossas próprias vidas com as próprias mãos. Uma de nós morreu no caminho. 15 morreram defendendo o que construímos. Mas o resto viveu. Viveu livre. Viveu com dignidade. E se você está lendo isso no futuro distante, saiba: liberdade nunca foi dada, foi sempre tomada. Com sangue, suor e coragem que vinha de lugares mais profundos que medo. Somos filhas de Zumbi, descendentes de Dandara, e nos recusamos a ser apagadas da história. Meu nome é Firmina, e esta é minha história. Hoje, 2025. Em algum lugar do recôncavo baiano, um grupo de arqueólogos descobre ruínas de um assentamento antigo. Quilombo, determinam. Século XIX. Encontram restos de casas, ferramentas, cerâmica e ossos. 15 corpos enterrados juntos, numa vala comum, mas com cuidado. Com respeito. E perto deles, uma placa de madeira podre, com palavras ainda vagamente legíveis. Aqui descansam os que morreram livres. A história de Firmina nunca foi amplamente conhecida. Não está nos livros de história oficiais. Não foi ensinada nas escolas. Mas em comunidades quilombolas que ainda existem, espalhadas pelo Brasil, a história é contada. A história da amante negra do coronel que libertou 32 escravos numa noite e fugiu pelo mar. A história que a igreja não quis contar, que o império tentou apagar, que fazendeiros negaram, mas que sobreviveu, porque histórias de resistência sempre sobrevivem. Sussurradas, cantadas, passadas de avó para neta, e ainda hoje, quando alguém numa favela, num quilombo, numa periferia qualquer decide resistir ao impossível, alguém sempre lembra. Se Firmina conseguiu libertar 32 pessoas com apenas um barco roubado e muita coragem, então talvez eu também consiga. E assim a revolução continua. Uma pessoa de cada vez. Um barco roubado de cada vez. Uma noite de lua nova de cada vez.